Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa segunda aula do módulo de genética, agora para falar um pouquinho da primeira lei de Mendel, aonde é a base de toda a genética. Então vou te apresentar conceitualmente essa primeira lei de Mendel, os casos clássicos dela e também a gente vai brincar um pouquinho com aquela construção de um quadro de Pinet para fazer os cruzamentos de interesse, tá ok? Então, organiza o teu material, o teu canto de estudos aí, pega o teu mate, a tua aguinha, o teu café, o teu ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Bom, quando a gente fala então da primeira lei de Mendel, ela é a base de toda a genética. A gente acaba trabalhando com ela ao longo de todo o restante aqui. Até mesmo quando trabalhar uma segunda lei de Mendel, a gente puxa os conceitos da primeira lei. Então, é fundamental que tu tenha, uma tranquilidade de trabalhar com ela. Tem toda a história do Mendel, todo o histórico dele, que é bastante interessante, mas resumindo aqui no nosso curso de revisão, o que é a primeira lei de Mendel? É qualquer situação onde a gente tenha um par de alelos determinando uma única característica. É isso que define a primeira lei de Mendel. Ele fala que esse par de alelos ainda durante a reprodução dos indivíduos, para a formação dos seus gametas, eles se segregam, eles se separam, o que é importante para a manutenção da carga genética da espécie. Mas um par de alelos determinando uma única característica. Aí a primeira lei de Mendel pode aparecer como monohibridismo para ti também. É bem clássico de aparecer com este nome. E aí o primeiro ponto que eu vou te apresentar para a gente revisar é a formação dos gametas. Os alelos a gente sempre vai representar por letras, então vamos trabalhar com pares de letras. Então, por exemplo, eu posso ter um indivíduo azão, eu posso ter um indivíduo azão-azinho, eu posso ter um indivíduo azinho-azinho. E como vai se dar a formação dos gametas desses caras? Se eu tiver um cara azão-azão, durante a formação dos gametas dele vai acontecer a meiose. E na meiose nós temos a separação desses alelos. Então este indivíduo vai formar gametas com o alelo azão e gametas com o alelo azão. Então os gametas deles vão ser todos iguais neste momento, porque ele é homozigoto. Agora, se a gente pegar um indivíduo heterozigoto, um indivíduo azão-azinho, quando ele for produzir os seus gametas, a gente vai ter a meiose separando estes alelos e a gente vai formar gametas com o azão e gametas com o azinho. Já produzi dois tipos de gametas que são diferentes. E ainda a gente pode ter um indivíduo azinho-azinho, homozigoto recessivo. Quando a gente tiver a meiose na formação dos seus gametas, vamos separar esses alelos e eles vão formar gametas com um azinho e o outro azinho. Então os gametas sempre iguais, um único tipo. Então aqui é só para te ilustrar de uma forma rápida, claro, que durante a formação dos gametas nós temos a separação de alelos. Isso é marcante numa primeira lei de Mendel e a gente vai usar para fazer os nossos cruzamentos de interesse aqui. Mas bem, a gente vai aplicar isso agora num quadro de monohibridismo com dominância completa. O que caracteriza uma dominância completa? É o caso onde nós temos alelo dominante e nós temos alelo recessivo. Sempre que tu lê no enunciado alelo dominante, alelo recessivo, tu sabe que está falando de dominância completa. Alelos dominantes, eles sempre vão ser representados por letras maiúsculas. Azão, Bzão, Czão, Dzão, enfim, qualquer letra. E esse alelo dominante, ele vai conseguir se manifestar, ele vai conseguir expressar a sua característica tanto em homozigose quanto em heterozigose. Isso conceitualmente é bem importante. É o que define um alelo dominante. Ele se manifesta em homozigose e heterozigose. E tu já vai perceber isso agora na sequência.
Alelo recessivo são sempre representados em letras minúsculas. Então, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e aí por diante. E esse alelo recessivo ele vai conseguir se manifestar, ele vai conseguir se expressar só quando estiver em homozigose recessiva. Só na homozigose é que ele vai conseguir manifestar a sua característica. Beleza? Bueno, a letra que representa esses alelos normalmente é a inicial da característica recessiva. Mas, se tu não te sentir à vontade em usar aquela letra, fica tranquilo, não vai mudar o resultado. Eu, particularmente, gosto de usar a letra A e a B, porque eu diferencio bem o meu alelo dominante do meu alelo recessivo. Isso é importante na organização, na hora de resolver uma questão, tá? E aí, para te apresentar realmente essa relação de dominância completa, eu vou trabalhar com um exemplo que nós temos aí, que participa da determinação da pelagem de coelhos. É o enunciado, inclusive, de uma questão da prova da URGS. Ela diz o seguinte, ó, a pelagem de coelhos é determinada por um gene autossômico, onde o alelo dominante determina uma pelagem preta, enquanto o seu alelo recessivo, uma pelagem branca. Sendo assim, o alelo Bzão determina a pelagem preta e o alelo Bzinho determina uma pelagem branca. Então isso está sendo dito no enunciado. E eu já coloquei ali do lado, ó. O Bzão determina a pelagem preta, o Bzinho a pelagem branca. E aí nós vamos combinar esses alelos 2 a 2. Como assim? Eu posso ter indivíduos Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho. O indivíduo homozigoto dominante e o heterozigoto, neste caso, vão manifestar a característica dominante, que é a pelagem preta. E a pelagem branca, que é uma característica recessiva, ela vai se manifestar apenas em homozigose recessiva. E aí vem a definição lá dos alelos dominantes e recessivos. O alelo dominante se manifesta em homozigose e heterozigose, e o alelo recessivo apenas em homozigose. Não esquece disso, ó. Característica recessiva se manifesta apenas em homozigose recessiva. Bem importante para a nossa prova aí, tá? Bueno, mas vamos seguir o nosso exemplo. Se a gente cruzar dois coelhos heterozigotos, o que a gente vai ter na prole, nos filhotes? Aí nós vamos construir o nosso famoso quadro de Pinet. Eu tenho um macho heterozigoto, Bzão, Bzinho. Eu tenho uma fêmea heterozigota, Bzão, Bzinho. Quando a gente for produzir os gametas desse macho, a gente vai ter espermatozoides com alelo Bzão e espermatozoides com alelo Bzinho. Porque separamos os alelos, segregamos eles. A fêmea, a mesma coisa. Vamos separar os alelos, ela vai produzir óvulos Bzão, óvulos Bzinho. E aí as combinações podem ser as mais aleatórias possíveis, né? A gente pode ter o espermatozoide com o Bzão fecundando o óvulo com o Bzão, dando um indivíduo homozigoto, Bzão, Bzão. A gente pode ter aquele espermatozoide fecundando o óvulo com o Bzinho, dando uma possibilidade para heterozigoto, Bzão, Bzinho. Mas o outro espermatozoide pode participar da fecundação. E aí esse espermatozoide com o Bzinho pode fecundar o óvulo com o Bzão, vai dar uma outra possibilidade de Bzão, Bzinho. E ainda o espermatozoide com o Bzinho pode fecundar o óvulo com o Bzinho e dar um indivíduo homozigoto recessivo. Seriam as 4 possibilidades que a gente tem neste cruzamento. Claro que aqui eu estou apresentando de uma forma mais direta, mas a gente vai aplicar isso no famoso quadro de Pinet, que é teu parceiro a partir de agora. E é super importante tu saber construir esse quadro de Pinet e principalmente ainda interpretá-lo. Olha só, quando nós falamos do quadro de Pinet, na primeira linha a gente vai colocar os gametas de um dos indivíduos de interesse. Eu vou colocar os gametas do indivíduo masculino. Então, no nosso cruzamento aqui dos coelhos, ele é heterozigoto. Então, espermatozoides com o Bzão
espermatozoides com bezinho, cada um em uma cédula. Lá na primeira coluna do quadro de Pinet, nós vamos colocar os gametas femininos. Então, óvulos com o bezão, óvulos com o bezinho, cada um em uma cédula. E aí a gente tem as 4 combinações aqui para os descendentes, e a gente vai buscar o cruzamento de linha com coluna. Então, na primeira opção, a gente vai cruzar o espermatozoide bezão com o óvulo bezão, vai dar bezão-bezão. Depois a gente vai cruzar o espermatozoide bezinho com o óvulo bezão, vai dar um bezão-bezinho. Lá embaixo, a gente vai cruzar o espermatozoide bezão com o óvulo bezinho, vai dar um bezão-bezinho. E aqui embaixo, a gente vai cruzar o espermatozoide bezinho com o óvulo bezinho, vai dar bezinho-bezinho. Então a gente chega nas 4 possibilidades desse cruzamento. E a partir dessas 4 combinações, a gente vai chegar no que nós chamamos de frequências genotípicas e fenotípicas do cruzamento. Olha só, quando nós pensamos em frequências genotípicas, a gente está pensando em genótipo. Então eu estou pensando na frequência de bezão-bezão, de bezão-bezinho e de bezinho-bezinho. Olha só, a frequência genotípica nesse cruzamento para bezão-bezão seria de uma possibilidade de um total de 4, das que estão em vermelho aqui no nosso quadro de Pinet. Então é 1/4 ou 25% a chance de nascer um descendente bezão-bezão. A chance de nascer, a frequência genotípica de um indivíduo heterozigoto vai ser de 2 possibilidades de 4, ou 50%. E a frequência genotípica para homozigotos recessivos, para bezinho-bezinho, vai ser de uma possibilidade de um total de 4, ou 25%. Então, na dominância completa, a gente tem uma frequência genotípica que fica na proporção de 1:2:1, deste cruzamento de heterozigotos. Que fique claro, se tu mudar o cruzamento, as frequências vão mudar também. Tá? Tranquilo? E aí nós temos as frequências fenotípicas. E aí a gente está levando em consideração o fenótipo. A pelagem preta, a pelagem branca. Para o coelho aqui ser de pelagem preta, ele tem que ser bezão-bezão ou bezão-bezinho. E essas possibilidades aqui no nosso quadro de Pinet são 3 de um total de 4. Eu tenho uma possibilidade para bezão-bezão e 2 para bezão-bezinho. Então são 3/4 ou 75% essa frequência. Já para pelagem branca, que é determinada por um alelo recessivo, lembra que alelo recessivo vai se manifestar só em homozigose recessiva, então para ter pelagem branca, obrigatoriamente tem que ser bezinho-bezinho. E aí eu tenho uma única possibilidade de um total de 4, ou é 25%. Então a frequência fenotípica vai ficar numa proporção de 3:1. 3/4 para a pelagem preta, 1/4 para a pelagem branca. Então este é o padrão que nós temos de dominância completa. Mas a gente tem outras variações dentro da primeira lei de Mendel, e que eu gostaria só de te lembrar rapidinho. Por exemplo, nós temos um monohibridismo com dominância incompleta, ou intermediária também. E o que caracteriza essa dominância incompleta? Os indivíduos heterozigotos, eles vão manifestar um fenótipo intermediário entre os homozigotos. Como assim, Fernando? Olha só, exemplo clássico, as flores. Um indivíduo homozigoto vai ter flores vermelhas, o outro indivíduo homozigoto vai ter flores brancas. Então o heterozigoto teria um fenótipo intermediário, a cor rosa. Se fosse a pelagem de um animal, um homozigoto teria pelagem preta, o outro teria pelagem branca. O heterozigoto teria uma pelagem cinza, uma pelagem parda. Então algo intermediário, tá? E nós temos também a codominância, onde na codominância os indivíduos heterozigotos, eles manifestam a característica dos 2 alelos. Como assim? Olha a flor aqui. Eu tenho uma flor rosa
que é para um homozigoto, e a flor branca para outro homozigoto. O heterozigoto vai ser uma flor rajada, vai ter tanto a cor rosa quanto a cor branca. Se fosse a pelagem de um animal, um homozigoto seria preto, o outro homozigoto seria branco. O heterozigoto seria malhado, ou pintado, enfim. Mas são padrões de uma primeira lei de Mendel. E só faz uma observação bem conceitual que tanto no monohibridismo com dominância incompleta como na codominância, as frequências genotípicas elas são iguais às frequências fenotípicas. E por que frequência genotípica é igual a fenotípica? Porque cada fenótipo é expresso por um único genótipo, tá? Então vale a pena a gente lembrar um pouquinho disso pela questão conceitual. Certo, pessoal? Então aqui a gente revisou um pouquinho a parte da primeira lei de Mendel. Vale a pena fazer uma boa leitura no nosso material e principalmente resolução dos exercícios. Aplica nos exercícios. Como eu disse na primeira aula, lá no início do nosso módulo, genética é prática. Então não basta ficar lendo ou assistindo a aula. Tem que aplicar em exercícios. Tá ok? E qualquer dúvida, claro, eu estou à tua disposição. Um ótimo estudo, fica bem e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!